a ideia de visibilidade. Eu acho que a visibilidade sem ética de vida não pode ser frutífera. Ela não produz nada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que há um movimento atual para incluir pessoas trans, e particularmente pessoas trans pretas, em espaços gerais, inclusive em espaços de institucionalidade. Eu estou falando da Casa das Pretas porque eu acho que a Casa das Pretas, como bem fala Edmeire, está num outro lugar. E é por isso que esse espaço é tão importante e tão eu vou usar a palavra simbólica para mim, porque é um espaço de encontros, é um espaço de encruzilhada, a Casa das Pretas. Eu estou falando da universidade, eu estou falando do parlamento, eu estou falando de uma grande organização, eu estou falando de uma grande empresa, eu não estou falando das organizações sociais, eu estou falando desses espaços onde as institucionalidades vão movimentando essa ideia de visibilidade, de representação, em que as marcas em datas específicas pintam a bandeirinha do arco-íris, e todo mundo é lindo, todo mundo respeita, o amor é maravilhoso, o amor inclui, o amor não exclui. Essa falácia toda que vai acontecendo e que a gente vai ouvindo enquanto os nossos corpos vão caindo, enquanto as pessoas negras nas periferias continuam sendo massacradas, enquanto a polícia literalmente funciona como uma máquina de moer gente, e aí a gente vai falando, nossa, mas o amor, e a bicha pintosa na periferia, que não pode transitar, que não pode ir de um ponto para o outro, e a travesti que quer sair, quer descer para o ponto e não consegue, porque tem gente chuchando ela, enfim. Esse lugar que eu acho que se perdeu num debate muito superficial de visibilidade. Visibilidade, para mim, está ligada completamente a aparecer em dados. Não adianta você aparecer bonita na TV falando eu sou uma mulher negra, lésbica, e vim aqui defender, se isso não altera nada no sistema que quer nos matar, que é construído para violentar os nossos corpos. Visibilidade, para mim, tem a ver com dados. Onde essas pessoas estão, como essas pessoas vivem, o que essas pessoas estão fazendo para sobreviver. A fome tem cor, tem gênero, tem sexualidade. E a gente sabe disso porque a gente aponta dados. Então, visibilidade, para mim, é esse lugar em que a gente consegue apontar e falar, olha, está acontecendo isso com essa população. É um recorte de uma população, sim, mas isso precisa ser desenvolvido e ser trabalhado. Então, a gente precisa ter política de igualdade racial, a gente precisa ter política de gênero, a gente precisa ter política de sexualidade, para a gente transformar um país que é extremamente violento com a negritude, que é extremamente violento com as mulheres, que é extremamente violento com a população LGBT. Não é possível que o Brasil continue no topo dos rankings de assassinato de pessoas trans. Que uma mulher trans negra tenha 28 anos de expectativa de vida. São números abaixo, inclusive, do período escravocrata. Existe uma hora que a sua verdade não consegue mais ser reprimida, que ela tem que sair por algum lugar. E esse processo foi lá quando eu tinha, 20 e poucos anos, que eu já não estava mais na igreja. E aí eu comecei a me permitir a ter experiências diferentes daquilo que a igreja me colocava, né? De sempre ter que namorar com um homem e tudo mais. Embora eu tenha tido só um namorado, homem, né? Cis. E aí, naquele momento, com 20 e poucos anos, eu comecei a viver, eu comecei a conhecer pessoas, comecei a me relacionar com mulheres e tudo mais. Mas ainda assim, com o passar do tempo, é uma descoberta mesmo, né? Porque eu acho que a gente, dentro dessa sociedade, a gente é ensinado como é que se fala, a reproduzir padrões que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a gente, né? Minha mãe descobre antes de mim que eu era lésbica, né? E eu lembro que eu estudava em colégio estadual e naquela época a escola pública era uma escola de excelência, mas pela questão do preconceito ela me tira da escola estadual e me coloca num colégio de irmãs que era para procurar uma tal de uma cura, né? Que eu acho que um dos grandes bens que a minha mãe fez foi ter me colocado num colégio de irmãs, porque lá eu conheci mulheres iguais a mim, né? Mas também conheci assédio moral, assédio sexual vindo tanto de padre como das irmãs do colégio. A sexualidade sempre foi muito explícita para mim e antigamente eu sempre me assumi
gay desde a infância, assim. Minha mãe é lésbica, sapatãozona, sempre foi casada com mulher. E eu sempre fui aquela menininha, aquele menininho gay. Nunca tive questão com a minha sexualidade. A minha questão sempre foi de gênero, né? Eu sempre me entendi como mulher e nunca consegui performar essa travestilidade. Nunca tive coragem de performar essa mulheridade, essa travestilidade no meu corpo. O nosso corpo, a gente sabe que é incômodo no momento que a gente entra numa sala, no momento que a gente pisa no lugar. As pessoas não precisam usar palavras, a gente sente. E como o institucional é mais fácil de você apontar, eu acredito muito que nos movimentos feministas é muito mais difícil. Porque quando você aponta, muitas vezes está rompendo a luta das mulheres, está rompendo com a união que a gente tem aqui, quando não é isso. As nossas diferenças, elas precisam ser abraçadas em todos os espaços. E não há contradição em sermos todas feministas, mas entendermos que cada forma de violência vai afetar o corpo negro, o corpo de uma mulher com deficiência, o corpo de uma mulher lésbica de forma diferente. E a gente precisa abraçar essa diferença. Eu acho que existe uma certa dificuldade de abraçar essa diferença. Porque a morte não é apenas a morte física, literal. Você vê o corpo caído no chão. Há muitas mortes na morte, o processo simbólico de morte, esse processo de exclusão, de expulsão, que vai produzindo reiteradas formas de morrer e fazendo com que determinados corpos literalmente ocupem a fronteira, esse limiar entre vida e morte. Né? E aí a gente acha que esse lugar, para nós, é um lugar caro. E esse não pode ser um lugar, a responsabilidade que a gente passa para os corpos das pessoas trans. Não, então são as pessoas trans que precisam nos educar, são as pessoas negras que precisam nos educar, são as pessoas das favelas que precisam nos educar. Eu acho que esse lugar que tem a ver com essa ideia de desconforto que é um lugar que as pessoas brancas precisam assumir para si, como essa ética Exu, como essa ética de vida. O que é que eu faço com esse meu corpo branco, que ocupa espaços? Por que eu me incomodo quando uma pessoa trans preta passa em primeiro lugar numa coisa e pega minha bolsa de estudos? Então é importante a gente falar sobre isso, questionar os padrões que estão estabelecidos, inclusive para que essas novas gerações não passem pelos processos violentos que muitas vezes a heteronormatividade compulsória coloca sobre os nossos corpos. Eu estou no momento que vivo um momento mesmo de circulação pelo espaço e de apoio territorial, onde eu tive coragem de fazer a transição de gênero, né? Sempre me entendi como mulher, me entendia, me sentia, mas essa foi um ato de coragem. É uma certeza. É uma certeza, você não tem dúvida. Não tive dúvida. Só vai, assim. É isso. Não tem mais para onde fugir, Lea. Que eu acho que movimentou muito a minha vida e que eu, através desse fato, fiquei bem mais próxima do movimento de mulheres, né? Foi o fato de eu ter sofrido um estupro corretivo. Eu já me relacionava sexualmente, mas eu ainda era virgem de ímen. Nesse estupro, eu tive rompimento de ímen, tive uma gravidez e tive um aborto bem avançado. E quando acontece isso na vida da gente, a gente fica totalmente sozinha, né? Que eu fui para São Paulo em 78 e estava me aproximando a algumas lésbicas que naquele momento eram lésbicas brancas, que a gente não tinha ainda organizações, ou lésbicas negras junto a essas mulheres, e que eu não tive apoio nenhum. Mas também tem um ganho, que é a questão da minha religiosidade, que eu conheço o candomblé por questões de eu ser lésbica, porque eu já tinha passado por sessões de cura, que minha mãe me levou para a igreja evangélica, né? Aí na igreja católica, eu lembro até que eu fiquei uma vez assistir missa ajoelhada no milho, que era tipo uma penitência. E aí disseram que eu tinha que ir para um centro de mesa branca, né? E eu estou falando de década de 70, porque hoje as coisas já mudaram.
Mas na década de 70, o Centro de Mesa Branca disse que eu tinha um obsessor e que ali eu não seria curada, que eu teria que ir por uma coisa mais primitiva, né? E aí eu fui levada para a Umbanda, e aí eu volto a dizer, a Umbanda da década de 70, e que falavam que eu tinha um eixo de frente e que por isso que eu gostava de meninas. E eu lembro que tinham até sessões fechadas que era para chamar uma entidade, a Pombagira, que é a que me acompanha até hoje, que é Maria Padilha do Cruzeiro, que era para reverter essa situação. E isso ficava tudo muito pesado, porque a minha mãe cobrava a esses espaços religiosos que não estavam dando conta da minha melhora. Então eu acho que eu passei por algumas sessões de cura, né? E eu lembro que nessa escola de irmãs, eu tinha que rezar pedindo para Maria, porque sempre a gente pedia para Maria que melhorasse a gente, aí eu ficava assim, mas eu vou melhorar de quê? Aí quando terminou o prazo dado pelas irmãs, tinha uma menina que era do curso normal, Sheilinha, que ela é minha amiga até hoje, nós somos amigas há 50 anos. Aí ela me falou assim, você melhorou? Eu falei, não. Ela falou, mas a gente não vai melhorar nunca. Mas se elas perguntarem, você diga que você melhorou. E você nunca vai poder dizer para as pessoas que você não melhorou. E aí foi o convite que eu tive para a clandestinidade. Nenhum lugar era seguro, muitas vezes não a casa, mas começou a se criar coletivos, começou a se fazer uma mobilização, inclusive de denúncia das violências que são sofridas. Então, hoje, quando a gente olha para uma mulher lésbica que é agredida, que passa por um processo de estupro corretivo, a gente tem nome para isso, a gente tem tipo penal, e isso já coloca, isso é errado. Porque a gente está falando de uma cultura que violenta esses corpos, e que durante muito tempo não deu nome para isso, e o que não tem nome não pode ser combatido. A dor da raça, a dor racial vem primeiro, né? Que é a dor da travestilidade. Então, a gente que é travesti preta, a gente já tem uma luta, né? Anterior à transição, né? E essa transição, quando ocorre, ela é mais uma frente de luta que você vai estar se colocando, né? Num país como o nosso, com certeza ser preto faz a diferença pro mal, né? Na maioria das vezes, né? Infelizmente. Mas a gente está aí lutando contra isso e sendo resiliente, entende? Porque também é a nossa luta, né? A nossa vida é uma vida de luta. As pessoas negras, e de maneira geral, não necessariamente as pessoas negras, mas as pessoas negras de maneira geral, elas também vivem no estado de sobrevivência e elas têm seu corpo literalmente brutalizado 24 horas por dia. Quando sai do centro, precisa enfrentar um metrô lotado para a Zona Norte, quando pega um ônibus lotado. Então, esperar que esse aglomamento seja homogêneo, seja pacífico, me parece uma utopia. Tira o homem branco, hétero, de média de 40 anos, do lugar da universalidade do ser humano e coloca o homem, a mulher, na verdade, a população negra e todos esses corpos, todas essas pessoas, todos esses seres humanos no lugar do que é universal. A gente já esteve na senzala. E para lá a gente não volta.